Vamos lá então, explicação do exercício 4. O exercício 4 diz assim: o proprietário de uma fábrica de chinelos verificou que, quando se produziam 600 pares de chinelos por mês, o custo total da empresa era de 14 mil. E quando se produziram 900 pares, o custo mensal era de 15.800. O gráfico que representa a relação entre o custo mensal C e o número de chinelos produzidos por mês, X, é formado por pontos de uma reta. Na alternativa A, ele fala assim: obtenha C em função de X, ou seja, ele quer saber o custo mensal em função do número de chinelos produzidos, que é X. Maravilha? Então, como que a gente vai saber isso? Note que lá ele está mostrando assim para a gente, ó. Eles produzem 600 chinelos no mês com um custo de 14 mil. Eles produzem 900 chinelos num mês com um custo de 15.800. Isso aqui não lembra alguma coisa assim como pontos cardeais? Lembra? Maravilha, então vamos lá. Note que isso aqui também vai lembrar a gente a um gráfico, tá bom? Ele até fala pra gente, ó, que o gráfico representa a relação entre o custo e o número de chinelos produzidos é formado por pontos de uma reta. Então, ou seja, isso daqui são pontos, são coordenadas que vão formar pontos de uma reta. Tá legal? Então vamos lá. A gente sabe que o gráfico é o custo C por número de peças produzidas. Letra A, ele quer saber o quê? C em função de X, ou seja, ele quer uma função que determine esses valores. Como que a gente vai fazer isso? Para fazer isso daqui, eu vou fazer meio que um exemplo, vai ser um exemplo para me explicar como você vai fazer essa atividade. Tá legal? Eu não vou colocar os mesmos valores, mas o que você vai ter que fazer é só trocar os valores e calcular. Vai ser bem tranquilo, tá certo? Então ele passa os pontos lá pra gente. Eles passam, ó, uma informação importante no início para a resolução dessa alternativa A. O C, que ele fala ali que é o custo, note que ele vai ser sempre o valor final, ó. A gente vai ter que produzir primeiro, vai calcular, e o custo ele vai ser o valor final. Lembra lá que quando a gente fazia as continhas das funções, o valor final sempre não era o y? Ou seja, esse C aqui, ele vai ser igual ao y, porque ele vai ser o y. E lembra lá que esse y também, ele é representado como f de x? Lembra? Maravilha, então já temos essa informação, que C ele é o y e ele é f de x, porque são o mesmo valor. Legal? Então vamos lá prosseguir. O que a gente vai fazer para conseguir encontrar essa função que vai determinar os valores? Vamos lá então. Para começar, eu vou já atribuir uns valores aqui, que é como se fosse o daqui de cima, tá bom? Mas é só para mim fazer, desenvolver aqui, para você entender. Vamos lá. Os valores que eu vou atribuir vai ser, ó, 600. Não. Vou colocar um valor diferente. Os valores que eu vou atribuir vai ser 500 para o número de peças produzidas, com o valor de 14.900 peças produzidas para o valor de 15.600, tá bom? Você pode notar, ó, que os valores são diferentes, tá bom? Eu vou fazer com esses valores para explicar. Na hora que você for fazer, você vai utilizar esses valores aqui, tá bom? Que é o que está aqui na questão 4, beleza? Eu vou fazer com isso daqui para explicar como que a gente vai desenvolver isso. Vamos lá então. Isso daqui, gente, lembra pontos cardeais. Por quê? Note isso daqui, ó. Se a gente colocar aqui um parênteses, uma vírgulazinha para separar, isso não lembra um ponto? Por exemplo, lá a gente tinha um ponto, por exemplo, 3 e 5. Representa, ó, lembra que primeiro o x, depois o y. Sempre assim. Então, isso. Então, aqui nós vamos ter o seguinte, que essa primeira parte vai ser o x, que ele até fala pra gente que o número de peças produzidas ele é x. E o custo mensal ele é c, que no caso a gente já descobriu que c ele é igual a y, que é igual a f. Maravilha? E nessa parte aqui, o que representa? Aí representa a mesma forma, o custo, quer dizer, o número de chinelos produzidos vai ser x, e o custo
o custo mensal, que no caso a gente sabe que ele vai ser o C, ele vai ser o nosso Y, ou seja, o nosso f de x, tá certo? Agora vamos lá para definitivamente a gente montar essa função. Lembrando que a gente está trabalhando com funções afim, e a função afim ela é definida dessa forma aqui, ó, f de x, que é igual a ax mais b, tá certo? Então, para a gente encontrar essa função aqui, para a gente formar essa função, o que a gente precisa? A gente precisa o quê? Dos valores de A e de B. Assim, nós vamos ter uma função para a gente calcular alguns outros valores que até na alternativa B ele pede ali. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente vai fazer? Como a gente tem esses pontos aqui, que a gente já sabe que essa parte aqui é o x e essa daqui é o y, nós vamos substituir aqui, tá certo? Como que a gente vai substituir isso? Como aqui, ó, nós vamos ter que encontrar duas letras e nós não conseguimos calcular com duas letras, somente com uma, porque daí nós conseguimos encontrar o valor dela, nós vamos montar um sisteminha. Ele funciona assim, você faz uma chave, tá bom? E aqui a gente vai colocar essas funções aqui, tá certo? Só que a gente vai colocar primeiro ela já nos valores aqui, ó, desses valores aqui. No f de x, qual que é o valor de x? É 500 e 900. Nós vamos fazer das duas formas. F de x, qual que é o valor de x? Nesse caso aqui é 500. E a gente já vai fazendo para os dois. Nesse sistema a gente usa os dois, porque como são as duas letras, a gente vai fazer desta forma aqui. Maravilha? Vamos lá então. Aqui nós temos f de x, ó, estou seguindo essa estrutura aqui. F de x, agora vamos pegar outro valor aqui, nesse caso 900, tá bom? É igual a x mais b, tá certo? Só que lembra lá, esse valor aqui, quando a gente colocar aqui, no lugar do x, ele tem que dar quem? Esse resultado final aqui, que é o custo. Por quê? É o custo de produção em função do número de chinelos produzidos. Beleza? Então vai funcionar assim. Desse lado de cá, que vai ser o resultado, a gente vai colocar o outro valor, ó. Que nesse caso aqui é 14.000 e 15.600. O que a gente expressou aqui? Que f de x, que nesse caso é f de 500, vai ser igual a esse resultado aqui, ó. Tá certo? Porque a gente está utilizando essas coordenadas que estão aqui pra gente. Então, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer dessa forma aqui, ó. Nós colocamos uma setinha aqui para indicar que vai continuar. E aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos substituir os valores. F de x, que a gente tinha colocado aqui, ó, F de 500, que a gente sabe que esse 500 é o que vai entrar no lugar do x. E F de 900, que a gente sabe que esse 900 vai entrar no lugar do x. Ele vale o quê? Ele vale esse valor aqui. Então, seguindo essa estrutura aqui em cima, nós vamos fazer o quê? Trocar o f de x pelos valores que está aqui. Tá certo? Então, como vai ficar? Qual que é o valor de f de x? O valor de f de x, quando x é 500, é 14.000. Então, eu vou colocar aqui na frente. Abre a chave de novo. 14.000 igual. Qual que é o valor de f de x quando x é 900? Quando x é 900, o valor é 15.600. Nessa situação aqui. Igual. Então, vamos lá. O resto a gente vai seguir essa estrutura aqui. AX mais B. Então, é A. O x nós temos o valor dele? Temos. Quando o f de x ele for 14.000 e quando o f de x for 15.600, nós temos valores de x para ele, é 500 e 900. Então, nós vamos colocar A. Lembrando que entre uma letra e, nesse caso, um número, tem a multiplicação. Entre letras tem multiplicação. Beleza? Então, nesse caso aqui, 500. Nessa parte de baixo aqui, 900. Mais o Bzinho que está lá do outro lado. Ó. A gente coloca ele também. Tá certo? Aqui nós já temos uma estrutura bem legal. Tá beleza? É a partir daqui que a gente vai encontrar a próxima parte. Eu vou continuar aqui, como aqui já está acabando a página. Ó, vai seguindo aí. Eu vou continuar bem aqui.
Bom, vai seguindo a setinha aqui que eu acredito que vai dar para entender. Maravilha? O que a gente vai fazer agora? Lembra que eu falei que a gente não tem como trabalhar com duas letras? Então nós vamos ter que eliminar uma, tirar uma fora. Como que a gente vai fazer isso? Pensa comigo. Para mim eliminar alguma coisa, deixar ela como zero, o que eu preciso fazer? Por exemplo, se eu tenho o número 1, para mim transformar ele em zero, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar esse 1 dele. Então eu subtraio um número. Então 1 menos 1 é igual a zero. É a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou tirar uma dessas letras. Qual que aqui, você olhando, você acha que está mais fácil de tirar? Claro que vai ser a B, né? Ela está sozinha, não tem nenhum número acompanhando. Quer dizer, tem um número acompanhando. Nesse caso aqui é o 1, ó. Tá certo? Não esqueça disso. Quando só fica a letra, tem um número acompanhando. É o 1. Maravilha? Então aqui nós temos o 1 acompanhando o B, porque o B está sozinho, sem ninguém. Então é o 1 que acompanha ele. Então, como o número que acompanha o B ele é menor, porque o que acompanha o A ele é maior, a gente vai eliminar o B. Como que a gente faz isso? Nós vamos pegar aqui uma dessas duas estruturas aqui, dessas duas funções, e multiplicar por menos 1. Dessa forma, o que vai acontecer? Esse mais B, ele vai ficar menos B. E se eu tenho menos B e nessa parte de baixo eu tenho mais B, depois a gente vai somar tudo. Se eu tenho menos B, fazendo a comparação aqui, e eu tenho mais B, eu vou chegar no zero, eu vou eliminar ele, tá bom? Esse é um método da adição para a gente estar fazendo o quê? Tirando uma letra e conseguindo resolver esse sisteminha, e assim a gente vai encontrar os valores dessas letras, que é isso que a gente quer para formar a função. Maravilha? Então vamos fazer o quê? Quando a gente multiplica por um número aqui, essa estrutura aqui, nós vamos fazer o quê? A gente multiplica por todos os números, aqueles que estão antes do sinal de igualdade e os que estão depois. Todo mundo. Então vai ficar assim, menos 1 vezes 14.000, vai ficar, ó, aqui a gente abre a chave, vai ficar menos 14.000, igual a menos 1 vezes menos A vezes 500, vai ficar menos A vezes 500. Ó, esse A vezes 500, eu vou melhorar ele para ficar mais fácil de entender. Ele é o 500 vezes A, 500A, tá certo? É a mesma coisa, que a ordem dos fatores não altera o produto, tá bom? Menos 1 vezes mais B vai ficar menos B. Maravilha? E nessa parte de baixo, como a gente não multiplicou nada, só repete, tá bom? E aqui eu vou mudar de posição também, o A900 vai ficar 900A. É a mesma coisa, tá bom? Note que aqui, ó, nesse menos 500A, é só um valor que fica negativo, tá bom? Porque eles são juntos, esse 500A, eles são juntos, tá bom? Então, por isso só fica um valor negativo aqui, tá certo? Então, vamos lá. Note que agora nós vamos fazer o quê? Somar isso daqui. Vamos somar a parte que é igual, toda a parte que é igual, a gente soma. Bom, esse bloquinho a gente vai somar, esse bloquinho a gente vai somar, e esse bloquinho a gente vai somar. Então, vamos lá, então. Isso daqui vai ficar como? Agora, como a gente vai juntar toda essa chave, ela some. Ela não fica mais aqui, tá bom? Ó, eu vou fazer a continha aqui do lado. Eu tenho 15.600 e devo 14.000. Dessa forma, eu tenho 1.600. Então, dessa soma aqui, eu tenho 1.600. Maravilha? Repete o sinal de igualdade, que está aqui, ó. O sinal de igualdade aqui. Eu tenho 900. E eu devo 500. Eu tenho 400. Lembrando que a gente coloca no mesmo lugar, ó, tá bom? Eu devo B e pago B. É a mesma coisa que acontece aqui, né? Eu tenho B e pago B, eu tenho 0. Maravilha? Então aqui o B ele some, tá bom? O A, ó, ele continua, tá bom? A gente não pode tirar o A não, porque ele está somando aqui, ó. É como se a gente tivesse isso aqui, ó. 900A menos 500A. O A, a parte literal, como é igual, ela só mantém, tá bom? Então vai ficar 400A. Aqui tem uma multiplicaçãozinha, maravilha? Então aqui tem a multiplicaçãozinha. O que a gente precisa fazer aqui? Isolar o A, deixar o A sozinho. Então a gente vai passar esse 400 lá para o outro lado. Tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer assim, ó. O 400, que ele está
positivo. Vamos fazer de uma forma mais interessante. Nós vamos passar o 400A para o outro lado e o 600 para o outro lado. Tá bom? Como que a gente faz isso? Normalmente, ó, o 400 ele está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Então, vai ficar menos 400A. E esse 1.600 que está positivo vai passar para o outro lado, vai ficar negativo. Menos 1.600. Lembrando, o que eu fiz? Eu peguei o 400, joguei para o outro lado. E peguei o 600, joguei para o outro lado. Fiz um giro, beleza? Então, aqui que a gente vai ficar, vamos deixar aqui, ó, o 400, menos 400 ele está multiplicando o A, e ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar A é igual a menos 1.600 dividido para menos 400, tá certo? Então, nós sabemos que o A ele é igual. Corta os zerinhos, porque a gente vai dividir, tá bom? 16 menos com menos, mais 16 dividido para 4 é igual a 4. Sabemos o valor de A. Agora, tem como a gente saber o valor de B? Tem sim. Como que a gente faz isso? Você vai voltar lá atrás e achar uma equação que tem o B. Ó, vou pegar essa daqui, por exemplo, ó. Essa aqui tem o B, ó. Tá certo? Então, vou pegar ela para a gente achar o B. Então, vamos lá. Ela é 15.600, que é igual a A vezes 900 mais B. Tá bom? Então, a gente vai fazer o quê? Trocar no lugar do A, a gente vai colocar o valor que a gente encontrou para ele. Dessa forma, nós vamos o quê? Tendo só uma letra e conseguindo calcular ela. Vamos repetir essa parte aqui. 15.600 é igual. Qual que é o valor de A que a gente encontrou? É 4. Então, 4 vezes 900 mais B. Vamos calcular essa multiplicação aqui. Vamos repetir essa outra parte. É igual a 900 vezes 4. 4 vezes 0, 0, 0. 4 vezes 9, 36. Maravilha? Então, aqui nós vamos ter o quê? Maravilha, maravilha. Só colocar o valor. Só colocar o valor, olha. Fiz a multiplicação, coloquei o valor. Repete o que tinha sobrado lá, no caso é o mais B. E aqui já temos essa parte aqui. Maravilha? Agora a gente vai deixar esse B isolado, colocar... Coitado, né? Vai ficar isolado, mas tá bom. Vamos passar esse 360 lá para o outro lado, certo? Ele está positivo, ele vai passar negativo. Então, vamos lá. 15.600 menos 3.600 é igual a B. Tá, beleza? Então, aqui vai ficar o quê? Eu tenho 15.600 e devo 3.600, eu tenho 12.000. Então, aqui desse lado aqui nós vamos ter 12.000 igual a B. Agora aqui a gente normalmente não deixa a letra desse lado, a gente deixa do outro. Então, a gente vai passar tudo para o outro lado, vai fazer aquele giro novamente. O que está desse lado vai para o outro e o que está do outro lado vem para esse daqui. Vai ficar assim, então. Vai ficar menos B igual a menos 12.000. A gente multiplica isso aqui tudo por menos 1 para ficar tudo bonitinho. Então, vai ficar B igual a 12.000. A gente sabe o valor de B. Agora, vamos voltar lá na estrutura que a gente tem. Nós encontramos o valor de A e o valor de B? Sim, então agora nós conseguimos montar essa estrutura aqui. Vamos lá, então. F de x, o que ele é? Ele é C, tá certo? C em função do o custo de produzido por mês pelo número de peças produzidos. Então, como que vai ficar isso daqui? Qual que é a função? Qual que é C em função de x? Vai ser o quê? C em função de x, a função C, vai ser igual. Lembra da estrutura? É AX mais B. Qual que é o valor de A que a gente encontrou? É 4. Então, a gente coloca lá 4. Lembra quando tem uma letra e letra multiplica, está multiplicando, então coloca vezes quem? O x. Então, já coloca o x aqui. 4x. Mas, qual que é o valor de B? A gente encontrou lá também, ó. É 12.000. Então, a gente coloca aqui o 12.000 também. Dessa forma, nós já encontramos o outro valor. E dessa forma, nós já temos a expressão. Lembrando que quando você for calcular, você vai utilizar os valores que o exercício passa para você.
mas você vai seguir esse mesmo passo a passo. Tá legal? Maravilha? Valeu, bons estudos e até a próxima aula. Ah, esqueci de uma coisa. Tem a alternativa B. Ele fala assim, se a capacidade máxima de produção da empresa é de 1.200 chinelos por mês, qual o valor do custo mensal? A gente vai fazer o quê? No lugar do X, tá bom? Agora já é para B. Deixa eu achar, vou colocar aqui mesmo. Para B, alternativa B, tá bom? O que você vai fazer? Você vai repetir aqui, ó, C de X, ele fala lá que o custo, quer dizer que a produção de chinelos máxima é 1.200. Então, no lugar do X, a gente vai colocar esse 1.200. 1.200 mais... Ó, lembrando que lá, quando você calcular esse valor aqui vai ser diferente, tá bom? Vai ser diferente. Mas vai ter essa mesma lógica, essa mesma estrutura aqui. Você vai fazer o quê? Vai multiplicar aqui primeiro e o resultado você vai somar aqui. Dessa forma você vai ter o custo em função do X. Você vai ter o custo máximo mensal. Aí na resposta você vai colocar em reais, né? Porque a gente está falando de custo, você vai colocar o valor em reais, 0,00 se for o caso. Maravilha? Dessa forma que você vai fazer a alternativa B. Agora sim, bons estudos e até a próxima aula.